Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a termologia. Para já chegando aqui na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre a dilatação, que é um conceito diretamente relacionado aí com a ideia de temperatura. A ideia é a seguinte: todo objeto tem um tamanho. Esse tamanho vai ser representado pela letra L. L do inglês length, né, que significa comprimento. Então, um objeto com um determinado comprimento vai ter um comprimento inicial, vou escrever isso aqui, vai ter um comprimento inicial que interfere na dilatação. Ele vai ser feito de um material, então ele vai ter um coeficiente de dilatação. Nesse caso, a gente usa a letra alfa para o coeficiente de dilatação linear, que tem relação com comprimento. Além disso, tudo vai depender da variação de temperatura. Então, variação que pode ser positiva ou negativa de temperatura. A ideia é a gente perceber que quando um objeto tem um determinado comprimento inicial e ele passa por um processo de aquecimento, esse aquecimento faz esse objeto ficar um pouquinhozinho mais comprido. Então a gente tem um comprimento inicial que depois do aquecimento vai fazer o objeto ficar com um certo comprimento. Ou seja, existe uma pequena variação de comprimento. Eu estou enfatizando o pequena porque esse coeficiente de dilatação linear ele é da ordem de 10 a menos 6, ou seja, 1 dividido por 1 milhão. Então, eu estou falando de um objeto que tem, sei lá, 10 centímetros. Pega 10 centímetros e divide em 1 milhão de partes. Esse é o tantinho que ele dilata. É disso que a gente está falando. É esse o nível de comprimento, de variação de comprimento que a gente tem para usar esse conhecimento aqui. Então, é uma coisa extremamente aproximada. Então, a gente vai ter que ter muita cautela no uso das fórmulas, beleza? Mas, basicamente, o que a fórmula traz para a gente é que essa variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial e a variação de temperatura. E a constante de proporcionalidade é o coeficiente de dilatação. E aí, com essa formulazinha, a gente consegue resolver os problemas. Pode ser que você encontre nos livros uma variação dessa forma em que ΔL é chamado de L menos L0. E ele coloca esse L0 em evidência, trazendo a forma L igual a L0 1 mais alfa delta θ. Você vai ver a mesma fórmula, é o mesmo significado com as mesmas letras, mas escrito de uma maneira diferente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no exemplo completo para a gente ver como é que funciona? O funcionário de uma ferrovia precisa instalar um segmento de trilho para recompor uma linha férrea. O comprimento sem trilho é de 25 metros. O funcionário sabe que a temperatura no local de instalação varia de 10 graus Celsius no inverno até 40 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação térmica do aço, material do qual o trilho é fabricado, é igual a 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a manutenção ocorrer no inverno, qual dos valores listados abaixo aproxima-se mais do máximo comprimento que o funcionário deve cortar o trilho para encaixar num espaço a ser preenchido? Olha aí as alternativas, né? 25, 24,90, 25,01, 24,99 e 24,95. Vamos ver qual dessas opções aí será mais apropriada. Beleza? Então, primeira coisa, o comprimento sem trilha é de 25 metros, ou seja, você tem lá uma ferrovia e aí você vai ter que fazer um segmento de trilho
para encaixar num lugarzinho ali da ferrovia. Então, isso aqui é a ferrovia e você vai precisar fazer um encaixe, ou seja, você vai construir uma peça nova de trilho que vai entrar bem aqui, ó. Esse aqui é o trilho novo que você vai botar. Só que esse trilho ele não pode crescer além da conta, porque senão o trilho inteiro ele se deforma, aí o trem não consegue andar corretamente em cima dele. Então você tem aí uma lacuna de 25 metros. Essa lacuna de 25 metros vai ter que ser preenchida por um trilho que vai ter que ter esse tamanho aí, ó, 25 metros. Né? Isso aqui ó, é no inverno. No inverno. Porque no verão, isso aqui vai ficar maior. Esse buraco vai ser maior. Porque ele acaba que o trilho inteiro vai ficar com uma variação aí de tamanho por causa do aquecimento. Então é isso que a gente tem que considerar na hora de fazer o cálculo que a gente está fazendo. Então o que a gente tem que fazer é garantir que o trilho tenha no máximo os 25 metros, beleza? Então a gente já sabe aqui ó, que letra A e letra C devem estar incorretos, porque afinal de contas eu tenho que fazer o trilho um pouquinho abaixo de 25 metros para quando ele esquentar no verão, ele não passar de 25 metros e não interromper ali o padrão necessário ali para o funcionamento da ferrovia. Beleza? Vamos colocar a fórmula que a gente viu aqui. Ó. A variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial e a variação de temperatura. Variação de comprimento, comprimento final menos comprimento inicial. Isso aqui vai ser o alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Aqui a gente passa o comprimento inicial para o lado de lá e coloca 1 mais alfa delta θ. Como a gente falou, essa é outra forma de se escrever essa mesma expressão. Beleza? Substituindo os valores numéricos, 25 é igual ao comprimento inicial, ou seja, o tamanho do pedaço de trilho que eu vou colocar lá agora, que eu estou fazendo a manutenção, 1 mais o comprimento, 1 mais o coeficiente, 14 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que de 10 a 40 graus é 40 menos 10, que resulta em 30. Beleza? Fazendo essa continha aqui, ó, o comprimento inicial vai ser 25 dividido por 1 mais 14 vezes 10 a menos 6 vezes 30. Vamos fazer essa continha para a gente ter certeza do valor? 14 vezes 30 me dá 420. Então, eu tenho 1 mais 420 vezes 10 elevado a menos 6. Escrevendo isso de um jeito um pouco mais agradável, esse 420 vezes 10 a menos 6 somado com 1 vai resultar em 1,00042. Então, vai ficar 25 dividido por 1,00042. Aí, deixa eu até aparecer aqui. Aí, cara, vai muito da sua habilidade aí de resolver as coisas, né? Eu faria essa continha aqui, já iria direto de cara para a letra D, porque eu já imagino que vai ser um número um pouquinho maior aí que 25. Um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor que 25. Eu estou dividindo 25 por um número um pouquinho maior que 1, né? Então ficaria um pouquinhozinho abaixo. E o fato dessa casa decimal estar lá longe me levaria a acreditar que chegaria nesse número aqui. Né? Então, eu iria na intuição para essa letra. Como que eu sugiro você fazer na vida real? Se você realmente não consegue fazer essa divisão aqui ou não sente segurança na ordem de grandeza desse tamanho, você pega a alternativa 24,90, multiplica na mão por isso aqui e vê se chega lá no 25. Né? E aí você fazendo a continha, você vai chegar de fato na letra D, 24,99 metros. Beleza? Vamos avançar? Tem mais coisa.
Uma outra relação que a gente tem aqui com a dilatação é a chamada dilatação superficial. Então, a gente pode usar a letra S de superfície ou a letra A de área. Aqui eu vou usar a A de área porque eu quero. Beleza? Então, a dilatação superficial traz os mesmos parâmetros. Traz a área da superfície que vai dilatar, traz a área inicial, traz um coeficiente, só que dessa vez é o coeficiente de dilatação, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, coeficiente de dilatação superficial, ele tem a mesma ordem de grandeza do outro, beleza? Da ordem de 10 a menos 6 aí na maioria dos casos. E a variação de temperatura, no caso, vai ser o Δθ. Então, variação de temperatura. Beleza? Então, isso traz para a gente mais uma propriedade interessante, que a área é proporcional à área inicial e à variação de temperatura. O raciocínio é o mesmo. Da mesma forma, a gente pode dizer que a variação de área pode ser a área menos a área inicial, que é beta vezes a área inicial, variação de temperatura. Colocando a área inicial em evidência, nós temos 1 mais beta Δθ. É isso que nós temos aqui. Beleza? Então, dessa maneira, a gente tem aí uma outra fórmula com um outro parâmetro, mas esse parâmetro aqui, ele não é aleatório não. É o seguinte, ó, imagina que você tem um objeto com tamanhos L1 inicial e L2 inicial. E aí esse objeto dilata. Na hora que ele dilata, ele fica um pouquinho maior, ó, porque ele vai crescer um pouquinho para cá e vai crescer um pouquinho para lá. Então, o que a gente faz? A gente imagina que esse tantinho que vai crescer vai fazer ele ganhar uma nova área, né? Ele vai ter um novo comprimento, que vai ser L2 no final, e ele vai ter um outro comprimento dessa direção aqui, ó, que é L1. Ou seja, ele tem uma pequena variação no lado 2 e tem aqui uma pequena variação aqui embaixo, né? Que seria esse tamanhozinho aqui, ó. Uma pequena variação do lado 1. A nova área vai ser o produto L1 vezes L2, que é uma área. Mas aí você pode imaginar que esse delta L2, que esse L1, esse L2, né, eles podem ser escritos com aquela fórmula, daquele jeito que a gente pensou lá no início, lá no outro slide, em que a gente fala assim, ó, que a área final vai ser L01, 1 mais alfa delta L, 1, né? Aí vai ter o L02, 1 mais alfa delta L2. Se você fizer a distributiva aqui, eu não vou fazer isso agora, porque não é o objetivo a gente fazer essa multiplicação manualmente. Mas você vai ver termos tipo assim, vai ver o 1, você vai ter alfa delta L1, alfa delta L2, que vai aparecer na hora de você fazer a multiplicação. E você vai ter também um termo que vai ser alfa ao quadrado delta L1 delta L2. Ora, se a gente tem, vou até aparecer aqui no cantinho que eu consigo. Se a gente tem o alfa como um número bem pequenininho, na hora que a gente eleva ele ao quadrado, ele é mais pequenininho ainda, porque imagina, 10 a menos 6 ao quadrado daria 10 a menos 12. Tipo, 10 a menos 12 é pegar um negócio, dividir em 1 trilhão de partes e pegar um pedacinho. Com certeza é invisível, com certeza é um número que vai ser indetectável pelos seus instrumentos de medida. É como se você estivesse desprezando, ó, esse quadradinho aqui, ó, na hora de falar da dilatação. Mas é porque ela é tão pouquinho que vai em cada linha que acaba que aquela quininha realmente é uma coisinha muito pequenininha. Nessa situação, na hora que você fizer essa multiplicação aqui, ó,
a constante alfa vai aparecer 2 vezes. Isso tudo que eu estou te contando é só para dizer que toda vez que você tiver a constante beta, que é a constante de dilatação superficial, você pode usar ela de uma maneira aproximada, mas aqui é tudo aproximado, aproximadamente igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, beleza? E os vestibulares eventualmente exploram isso, como a gente pode ver nessa próxima questão, beleza? Um disco de alumínio, inicialmente a temperatura T0, possui um furo concêntrico de raio R0. Então tá aqui, ó, o disco, né? Peraí, deixa eu desenhar um disco direito aqui. Pronto aí, ó, muito melhor, né? Que aquele desenho que eu estava fazendo. Então, o disco de alumínio, vamos lá, está numa temperatura T0 e possui um furo concêntrico de raio R0. Então, ó, tem um furo aqui dentro e esse furo tem um raio que ele chamou aí de R0, beleza? Então tá aqui, ó, esse raio aqui vale R0. Foi isso que ele colocou para nós. O disco sofre uma dilatação térmica superficial, quando aquecida tem uma temperatura T. Considerando que o coeficiente de dilatação linear, presta atenção, ele está falando do coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, mas ele está querendo que a gente faça uma dilatação superficial. Então, é seu dever, na hora de fazer essa leitura, lembrar que o coeficiente de dilatação superficial, beta, é 2 vezes o coeficiente de dilatação alfa. Dito isso, posso continuar fazendo a minha leitura. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é constante durante a variação de temperatura considerada e R é o raio do furo do disco após a dilatação, eu quero saber a relação entre R e R0. Beleza? O que é R, então? A dilatação do raio do furo do disco. Peraí que eu desenhei errado. Do raio do furo do disco depois da dilatação. Aqui a primeira consideração teórica que a gente tem a fazer é que quando o disco dilata, o furo vai dilatar exatamente na mesma proporção que o resto do disco. Isso aqui não é uma coisa intuitiva, beleza? O disco inteiro vai aumentar de tamanho. Eu sei lá qual era o tamanho desse disco inicialmente, né? Ele não fala e não interessa para a questão qual era o tamanho do disco, porque o furo se comporta como se ele fosse feito do próprio material do disco. Então, vou escrever essa frase aqui porque ela é muito importante. O furo dilata como se ele fosse feito do material do disco, porque a verdade é que ele é. A verdade é que ele é, porque o aumento de dilatação, né, ele faz a figura inteira ficar proporcional, beleza? Então, por isso a gente pode dizer que o furo dilata como se ele fosse feito do material do disco. Então, dito isso, a gente tem que o tamanho final vai ser o tamanho inicial vezes 1 mais beta delta teta. Beleza? Então, a gente fazendo essa análise, né, ele quer a relação aí do R0, né? Escrevi errado porque eu botei o coeficiente beta e é o alfa. Beleza? O raio vai aumentar como 1 mais alfa delta teta. A área vai ser a área inicial, 1 mais beta delta teta. E aí eu tenho que fazer as relações sabendo que a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Beleza? É essa continha que a gente vai fazer. Deixa eu passar para um slide em branco. Vamos lá. A área é o mesmo que π vezes r ao quadrado. Então, a área é π vezes r ao quadrado. A área inicial é π vezes o raio inicial ao quadrado. O coeficiente beta, ele vai ser 2 vezes o coeficiente alfa. E delta teta é delta teta mesmo, né? Porque é a variação de temperatura. Então, botando isso aqui na formulazinha que a gente viu, a área vai ser a área inicial que multiplica 1 mais beta vezes delta teta. A área
πr ao quadrado, igual à área inicial πr0 ao quadrado, 1 mais 2α vezes Δθ. A gente divide a expressão por π dos dois lados, porque cortar não é matemática, cortar é fuleiragem. Isso aqui dá R0 raiz de 1 mais 2α Δθ. Beleza? Aí você pode falar assim, poxa, mas eu tinha pensado diferente, eu tinha pensado em pegar o raio, falar que ele é igual a R0, que multiplica 1 mais alfa Δθ. Você poderia falar, sem problema nenhum. Aí, a relação R sobre R0, né? R sobre R0, iria ficar 1 mais alfa Δθ. E o que a gente achou foi que o R sobre R0 é raiz de 1 mais 2 alfa Δθ. Pois é, você não está errado, beleza? Os dois raciocínios estão corretos. Só que quando caiu essa questão aqui, ó, somente essa opção constava nas alternativas. A primeira não existia. Então, da maneira como o examinador colocou aí, ele queria... Opa, tomei tortinho aqui. Ele queria que você encontrasse a fórmula dessa segunda maneira, portanto, seguindo o caminho pela área. Como é que você vai adivinhar? Lendo a prova na hora que ela estiver na sua mão. Beleza? As duas abordagens são corretas. Vamos falar sobre polêmicas. Sim, se você colocar aí uns números para olhar essa questão, tu que está estudando aí e tal, fala, vou pegar uns negócios aqui, vou imaginar uma folha de alumínio, vou calcular aqui. Se você botar os números, você vai ver que essa fórmula ela é aproximada. Então, por exemplo, você pega um objeto, pega a área dele aí, pode ser com comprimento também, volume, que é o próximo slide, né? Bota ele de 20 graus até 40 graus. Aí vai crescer um pouquinho, né? Vai ter um novo comprimento. Se você pegar esse novo comprimento, fizer um resfriamento, ele vai encolher de volta. Se você botar na fórmula, você vai ver que na hora que ele encolhe, fica diferente. Entendeu o que eu falei? Tipo assim, ó, pegou um objeto, imagina essa caneta aqui. Não vai dar para fazer com essa caneta, ela vai ter que ter alguns quilômetros. Imagina essa caneta aqui com vários quilômetros. Aí tu vai lá e esquenta ela um pouquinho. Aí ela aumenta 10 centímetros. Aí ela vai ter vários quilômetros mais 10 centímetros. Aí você pega esse comprimentão, 10 quilômetros, tantos quilômetros mais 10 centímetros, bota na fórmula. 1 mais alfa Δθ, que é o Δθ, vai dar negativo. Então, o novo comprimento vai ser menor. Aí você vai ver que o número indicado na fórmula, quando você faz resfriamento, não bate com o primeiro. Ela não volta a ter o tamanho original. Porque quando você fala que isso aqui aumenta na proporção 1 mais alfa Δθ, isso é uma conta aproximada. É uma conta de aproximação. Por isso que normalmente você vai ver os vestibulares e tal, sempre usar a palavra aproximadamente. Não só porque os números são pequenininhos e é muito chato criar as alternativas para eles aparecerem, tanto quanto porque na vida real não é assim. Né? Na vida real essa fórmula ela é frágil. Né? E tem aplicações na vida real para isso. Por exemplo, você já viu prédio, né? Todo prédio tem lá uma fresta de dilatação. Então você não vai ter aí o prédio inteiro, né? O bloco inteiro, tudo feito como uma estrutura rígida só, porque como é uma estrutura muito grande, às vezes pega mais sol de um lado, menos do outro, aí pode acontecer de dilatar um pouquinho mais um pedaço do prédio do que o outro. Quando isso acontecer, a estrutura muito rígida, ela vai rachar. Outro exemplo que a gente tem é no chão, por exemplo, quando você faz instalação de cerâmica. A cerâmica tem aquele cimentinho lá no meio, né, que passa, o rejunte, né? Aquilo ali não é frescura. Aquilo ali é um material que você coloca porque a cerâmica é muito dura, é um material muito rígido, e ele dilata, todo material dilata.
né? É agitação térmica. Você está tendo ali os átomos se agitando. Quando você aumenta a temperatura, essa agitação faz o objeto ocupar mais espaço. Ele ocupando mais espaço, ele cresce de tamanho. Depois que ele esfria, passa a ocupar menos espaço. E se não tiver a fresta adequada ali de dilatação, ela vai esticar assim e vai despregar, né? Você já deve ter visto, às vezes, revestimento de parede, que por algum motivo ele começou a descolar e você vê que o ladrilho faz realmente isso. Né? Então, isso aí falha na delimitação ali do tamanho da dilatação. Né? Uma falha disso. Pode ter que ser que tenha outros motivos também, mas um deles é a dilatação aí, desproporcional. Né? Piso, você vê isso, calçada na rua, às vezes o pessoal põe, eu achava tão porquinho, os caras pegavam, botavam uma ripa de madeira na calçada, entre um bloco de cimento e outro. Mas isso não é porqueira. A madeira é flexível, né? A pouquinhos milímetros. Então, na hora que a superfície ali de cimento aumenta um pouquinho de tamanho, vai espremer ali um pouco aquela madeira, né? E ela serve para fazer a acomodação durante a dilatação. E se não fizerem do tamanho certo, de acordo com o tipo de cimento, você vê muito isso na rua, você vai ver a calçada dando aquele saltinho para cima. Provavelmente aí foi feita a calçada sem prever, né, a dilatação da maneira correta. Então, na hora que a calçada dilatou, ela salta para cima, não tem para onde ir, né? Não tem muito, vai fazer o quê? Um vai empurrar o outro, né? Você vê as coisas que a gente tem aí, até as nossas montanhas, né, coisa de relevo, uma coisa vai vindo para cima da outra e vai subindo mesmo, é normal, né? É o que acontece com as estruturas desse tamanho. E quando a gente fala sobre dilatação superficial, é bastante contraintuitivo, mas quando você tem um objeto e ele tem um furo, na hora que o objeto cresce, cresce tudo, cresce objeto, cresce furo, né? Porque todos aqueles átomos que estavam ali vão se afastar de uma maneira proporcional. Então o furo cresce junto com o objeto. Beleza? Para finalizar a nossa conversa, eu vou te deixar aqui uma terceira fórmula sobre a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica traz para a gente que a variação de volume ela é proporcional, mas dessa vez com coeficiente gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que vale o triplo do coeficiente alfa. Gama, volume inicial, vezes variação de temperatura. Fazendo a mesma, né, abordagem que a gente fez lá, a gente pode colocar o volume como sendo volume inicial mais gama delta θ. Beleza? E isso aqui é a dilatação volumétrica. O que tem de especial na dilatação volumétrica? Você tem um recipiente e você quer observar a variação de volume de um líquido contido dentro desse recipiente. Por quê? Porque o recipiente dilata e acontece também do líquido dilatar, os dois juntos. E se o recipiente dilata mais do que o líquido, é altamente improvável, tá? Se o recipiente dilata mais do que o líquido, você vai ver o nível descendo, o nível baixando. Porque, afinal de contas, a vasilha ficou maior do que o líquido que está lá dentro. Ou pode acontecer o contrário, do líquido crescer mais do que o recipiente. E se isso acontecer, o líquido pode até transbordar. Né? Então, quando você põe algum recipiente no fogo para esquentar e tudo mais, dependendo do líquido que você colocar lá dentro, você vai ter que saber qual é a dilatação do volume do recipiente e a variação de volume do líquido para resolver os problemas. Os vestibulares trazem isso na forma de variação de volume aparente. Então, a variação de volume aparente vai ser a diferença entre a variação do líquido, né, a variação de volume do líquido, e a variação de volume do recipiente, que é uma coisa que acontece ali para compensar. Né? Isso aí pode acontecer, por exemplo, você tem um veículo, acontecia muito com carro antigo. Hoje em dia, os tanques são dimensionados de outra forma,
né? Os mecanismos também são um pouco diferentes ali, mas acontecia às vezes de você encher o tanque do carro, aí você encheu de manhã, aí você foi para o trabalho, rodou bem pouquinho, gastou quase nada, o carro ficou no sol e a gasolina derrama. Por que isso pode acontecer? Porque a gasolina é um líquido que dilata muito. Ele dilata muito mais do que o tanque do carro, que é feito de metal. Então, o líquido vai crescer de volume. Quando ele vai crescendo de volume, ele acaba extrapolando o volume ali do recipiente. Beleza? Então, como é que você vai conseguir descobrir se vai derramar, se não vai? Você vai ter que saber o coeficiente de dilatação do tanque e o coeficiente de dilatação da gasolina, né, para você poder saber se vai haver um transbordamento ou não. Isso é um tipo de problema que costuma aparecer eventualmente aí, envolvendo variação de volume, né, e dilatação, que a gente chama de dilatação volumétrica. Sobre ali o gama valer 3 vezes o alfa, o raciocínio é o mesmo que a gente fez, né? Basicamente você vai fazer ali a multiplicação do 1 mais gama delta teta, né? Você vai igualar ele ao 1 mais alfa delta teta sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? E aí vai aparecer o primeiro ao cubo, 2 vezes o produto, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes o segundo vezes o primeiro ao quadrado, mais, né, o segundo termo ao cubo. Se você fizer isso, os termos ao quadrado e ao cubo você joga fora, você vai achar aí que o gama vale 3 alfa, seguindo o mesmo raciocínio de antes. Se você não gosta de demonstrar, só aceita que gama é 3 alfa. Não tem problema nenhum. Decora do mesmo jeito que você decorou aí seu CPF, sua identidade e o endereço da casa que você mora. Beleza? Dito isso, essas são as nossas considerações acerca da dilatação. O grande problema que vocês vão ter aqui é a continha mesmo, com os números, essas potências de 10, sabe? Desses coeficientes aí. Às vezes tem que fazer umas divisão meio ruim, numérica, né? Mas o raciocínio é bem tranquilo, né? Então, não é uma coisa aí que está previsto que tenha grandes problemas, com grandes situações muito difíceis para você avaliar, beleza? Então, resolvido, a gente vai adiante para falar sobre o próximo assunto. Valeu e acabou!